Olá, Vascaíno! O Carille abriu o jogo na coletiva após mais um empate frustrante do Vasco jogando em São Januário. E dessa vez ele foi direto, admitiu o erro, falou sobre o nervosismo do time e mandou recado sobre as vaias da torcida. Vamos entender tudo isso agora porque tem muita coisa para a gente discutir. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para essa história da coletiva do Carille, que a gente tem que fazer uma analisada aí com um olhar bem crítico, não só para o Carille, tá? Mas principalmente pelas coisas que ele falou e um olhar crítico para a diretoria do Vasco. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Hoje nós não tivemos o Café do Gigante, galera. Hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje é dia de São Jorge. Então hoje é feriado aqui no Rio, por um dia que a gente podia acordar um pouquinho mais tarde. Ontem a live foi até 1h40, acho que da manhã a gente fez live. Pô, eu tava morto, cara. A ideia era acordar umas 9h30, 10 horas, mas confesso que eu acordei muito mais tarde do que isso e não consegui gravar o vídeo do Café do Gigante, cara. Hoje ficou impossível de fazer o vídeo. O jogo acabou tarde, né? E a gente fez a live de pós-jogo, acabou mais tarde ainda. E olha, vamos bater um papo sobre a coletiva do Carille, né? Então eu trouxe só o vídeo do almoço para a gente poder bater esse papo sobre a coletiva. Eu não vou conseguir colocar as sonoras do Carille, por causa do negócio de direito autoral, tá pegando aí direito autoral também, a Vasco TV tá tomando direito autoral agora até nos áudios e tal, então melhor não correr risco, isso pode prejudicar o canal. Então eu vou tentar trazer alguns trechos, eu vou fazer comentário em cima do que ele falou, quem quiser assistir a coletiva dele, fica à vontade, vai lá na Vasco TV, tem a coletiva completa do pós-jogo, né? Uma coletiva sincerona. O Carille começou falando que o Lanús começou o jogo melhor do que o do Vasco, jogou melhor que o Vasco, e que no primeiro tempo, um resumo da ideia dele é que no primeiro tempo o Vasco não jogou mal, o Vasco jogou razoavelmente bem, que criou algumas jogadas e tal, e por um detalhe, o Vasco não fez o gol. Tá. Essa é a análise do Carille. Eu não vou ficar me esforçando a discordar do cara, porque eu também achei que o Vasco, depois dos 20, 23 minutos do primeiro tempo, o Vasco jogou um pouco melhor. Eu até fiz a anotação durante o jogo. Os 23 minutos teve um ataque do Vasco, né? Com o Ryan, e foi bem. Depois, aos 26, o PH e o Verrete quase acertou a bola, uma jogada do PH. Aos 32, teve aquele cartão amarelo que o Jair levou, porque o João Vitor fez aquela besteirada, e dali em diante só deu Vasco, né? 33, logo o Vasco faz uma infiltração com um chute do próprio Jair. Aí o Vasco foi bem, mas não acertou a casinha. O goleiro do Lanús não fez grandes defesas, mas mesmo assim o Vasco mostrou volume de jogo. O que deu a esperança de que o Vasco faria um bom segundo tempo. Aí o Carille vai na coletiva e fala que no segundo tempo, o que aconteceu no segundo tempo, e aí que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que o treinador fala na coletiva e a diretoria está deixando passar o negócio. Mais uma vez, o Carille vai para a coletiva e culpa os jogadores. Diz que os jogadores ficaram muito nervosos, mas não houve vaia. A torcida só vaiou no final. A torcida só vaiou no final. Ele vai falar sobre isso também. Mas o time ficou nervoso, muito ansioso, e aí o time começou a errar muito, os jogadores erraram muito, muito ansiosos, o Nuno cansou, teve que sair, o Coutinho pediu para sair, logo depois da volta no intervalo o Coutinho pede para sair, e o Coutinho saiu com 65 minutos, né? Ou seja, 20 minutos do segundo tempo, o Coutinho abriu o bico, já pediu para sair, não estava aguentando mais jogar, e olha que o Coutinho não fez essa partida física no primeiro tempo. Se poupou claramente no primeiro tempo, não chutou algumas bolas, acho que já segurando a perna para não chutar, já está sentindo alguma coisa. Ele jogou, porque ele jogou sábado, claro que pô. É um jogador que não pode jogar sábado, quarta, domingo. O Coutinho tem que jogar uma vez por semana. Você tem que escolher qual competição você vai colocar o Coutinho. Essa que é a verdade, cara. Quando você quiser jogar com o Coutinho o tempo todo, você não tem um jogador. O Vasco não vai ter um camisa 10 para 90 minutos. Não vai ter. Você tem um cara que você paga 1,5 milhão que só pode jogar no máximo 60, 70 minutos quando ele está muito bem. Ele está muito bem, ele joga 75.
Acho que contra o Flamengo ele jogou 75 minutos e ele estava muito bem. Ele tinha sido poupado da viagem do Ceará, entrou bem, jogou bem. No jogo do Flamengo ele jogou bem, como se movimentando e tudo. Já o jogo de ontem já estava devagar, pô. É isso. Ele é um cara novo, tem 32 anos, mas ele é um cara que tem problemas crônicos musculares. Então, o Vasco é um time doente, um time de jogadores doentes. Aí quem o Vasco coloca em campo para substituir Coutinho, no Moreira, bota o Adson, que vem da cirurgia, vem sentindo dores, toda hora ele sente dor, não está com confiança para jogar, e o cara joga, e ele vai sentir dor, ele hoje deve estar com dor, não deve ir de repente não vai nem para o jogo do Cruzeiro, é porque tem muito espaço, né, de quarta-feira, até domingo, que o jogo vai ser domingo, você tem bastante dias para o cara se recuperar, pode ser que ele vá para o jogo de domingo, mas o Adson tem sido assim, ele joga um jogo, o outro ele sente dor e não joga. Ele vai jogar 2 jogos, no terceiro ele não vai. Então você tem, um time com muito probleminha, muito problema de saúde, é um elenco montado com muita fragilidade, com muita dor. Mas aí voltando ao Carille, o Carille me fala que... Vou botar a cara do Carille aqui. A cara a gente pode colocar. O Carille vai dizendo pra gente que o Vasco ficou cansado, o time cansou, e um time que começou a acelerar demais, faltou fazer triangulações, faltou fazer penetração, mas ele treina a triangulação, ele treina essas penetrações, porque ele está falando que o time não fez, mas o time sabe fazer, porque eu não vejo o Vasco fazer triangulação e penetração, não vejo. O Lanús veio com um nível de competitividade muito alto, porra, então o Vasco não estava preparado para competir nesse nível, então o Vasco não pode disputar as competições, cara, tem que pedir para sair, pô. Mas tem que chegar e falar, eu não quero mais competir, eu não quero brincar mais com vocês, não. Vocês brincam muito a sério, eu não quero levar a sério, eu quero só brincar, eu não quero ficar aqui brincando a sério, a vera, não quero isso. Os caras vieram para competir, como é que você acha que vai ser o jogo lá? Como é que você acha que vai ser o jogo lá na Argentina? Aqui no Rio já foi esse palco formiga, e o Vasco não conseguiu vencer, que nada está perdido, nós estamos muito dentro da competição, foi a frase dele. Aí, mais uma vez, botou a culpa nos jogadores, dizendo que o Alex Teixeira é muito mais atacante do que meia, mas ele botou o cara de 10, que o Adson é muito mais atacante do que meia, e ele colocou o cara para ser atacante, que não atacou, não atacou. E aí, quem são os meias que podem substituir? Se ele precisava de um meia para substituir o Felipe Coutinho, ele colocou o Alex Teixeira, que é muito mais atacante do que meia, então ele mexeu errado. Ele está dizendo que ele mexeu errado. Porque ele tinha um meia, que era o 10. Ele precisava de um meia para armar o jogo. Ele preferiu colocar um cara que é muito mais atacante do que meia. Foi as palavras dele. Ninguém não colocou um meia. Ele tinha um meia no banco? Tinha um Garré. Mas o Garré no Japão, não é problema meu. Tá lá no banco. Tá no elenco do Vasco. É um meia contratado, tá lá no elenco do Vasco. O próprio treinador falou que não precisa de reforço. Esse elenco tá ótimo. Então, ele não tinha um meia para colocar, porque ele não confia no Carré, ele colocou um cara que é mais atacante. Aí ele diz que termina o jogo num 4-2-4. Um Cocão e Paulinho e mais 4 atacantes. Adson, Verrete, Alex Teixeira e sei lá mais quem que ele colocou lá. E o Ryan. Acho que o Ryan saiu, também nem sei mais. Eu nem lembro quem foi que entrou nessa confusão no Vasco, né? Zuccarello. Ele botou o Zuccarello como atacante. Ele não é atacante, é meia. Mas ele botou o Zuccarello como um ponta aberto na esquerda, foi mesmo. Atacante. Então, cara, ele acabou, o time virou uma confusão total. E quando o treinador fala um negócio desse numa coletiva, quem é o diretor do futebol do Vasco? Peraí. O cara está assumindo uma culpa, está dizendo que ele não teve ideia. Ele fala que o time não teve ideias. Quem tem que ter as ideias ele, que está no banco. Ele que tem que ter ideia para alterar o time. Ele disse que um Vasco no segundo tempo foi um Vasco sem ideias, sem ideia de jogo, um Vasco meio perdido. Cara, o Vasco é retrato do treinamento. Aí diz que não tem tempo para treinar, que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. Mas eu não vejo todos os times sem tempo de treinar e vejo vários times sem tempo de treinar e jogando bola. O Lanús jogou domingo contra o Mansfield na Argentina, fez uma viagem para o Rio de Janeiro e jogou mais do que o Vasco. Também não teve tempo de treinar, cara. E jogou mais do que o Vasco. Se poupou porque cansou, o cara veio de uma viagem, o cara veio da Argentina para cá. O Vasco estava em casa. O Vasco jogou no Rio de Janeiro, no Maracanã, no sábado, na terça-feira, não teve tempo de treinar, o outro time também não teve. Mas você teve 3 semanas para treinar o time. O time do Vasco não é treinado. Essa é a diferença. Você vê o time do Lanús,
sempre com 4 jogadores perto da bola, aproximação. O Carille falou isso, nós não tivemos aproximação, o time ficou muito espaçado. Cara, isso é você que tem que fazer. É você que tem que ajeitar o time, pô. Ele quer que os jogadores brotam essa ideia. O time ficou sem ideia, sem triangulação, sem penetração, ficou espaçado. Aí você treina isso. Se você treina, não sei se deu para escutar os fogos aqui, essa explosão de fogos é por causa do dia de São Jorge. A comemoração é fogos o dia inteiro, teve alvorada, às 5 horas da manhã tem alvorada aqui, porque São Jorge era um militar, né? E aí, então, às 5 horas da manhã faz alvorada, fogos pra caramba às 5 horas da manhã, e o dia inteiro é isso, fogos, tem procissão, tem feijoada. São Jorge acho que gostava de feijoada, não entendo direito. Eu sei que a galera que é devota de São Jorge faz feijoada no dia do São Jorge para comemorar São Jorge. Tem pagode, tem samba e tem fogos. Então, de vez em quando, nós vamos ter que botar uns fogos aqui no vídeo hoje, que é normal para o feriado de São Jorge aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro todo é assim hoje, fogos o dia inteiro. Mas voltando à nossa história aqui do Carille, é ele que tem que armar o time. E é o diretor de futebol do Vasco, o diretor executivo de futebol, escuta uma coletiva dessa, o presidente do Vasco, o diretor técnico do Vasco, ele não vai conversar com o cara e falar, mas peraí, ô Carille, vem cá, o time está sem ideias, mas o time ficou sem ideias porque você tem que dar as ideias para o time. Você é pago para dar as ideias para o time. O time não teve aproximação porque você não treina aproximação. Você não tem tempo para treinar, você teve 3 semanas para treinar, para preparar o time. O time do Vasco, eu venho falando isso aqui, o time do Vasco não tem nada. É um time que não tem nada. O time do Vasco não apresenta nada, não tem uma novidade. Ontem o Vasco apresentou uma jogada ensaiada, uma cobrança de escanteio. E a jogada foi mal ensaiada. Ou seja, tu vê que a jogada foi feita assim, sem muito treinamento. Ele está treinando um dia inteiro ali, 4, 5, 10 vezes, mas isso aí você não conseguiu ensaiar a jogada. E na hora de bater na bola, o cara sozinho, a jogada foi feita para ele ficar sozinho para bater na bola. Ele bate errado. Então, porra, é questão técnica, mas também questão de ensaio, porque se o cara está acostumado a fazer a jogada, está sendo ensaiada, está sendo trabalhada, todo o treino trabalha aquela jogada, ele vai saber bater na bola. Naquela posição ele vai saber bater na bola. Ele está acostumado a bater dali. E ele estava sozinho, sem pressão, sem marcação. Ele pegou a bola e jogou lá no segundo pau, lá na linha de fundo, no escanteio. Pô, a bola tinha que ser mais em curva para cá. Ele pegou mal na bola. Ele ficou nervoso e tal. O cara falou isso, o time ficou muito nervoso. Nervoso com o quê? Não é nenhuma decisão. Para jogar uma partida em São Januário contra o Lanús, o time fica nervoso. Aí o time se perdeu, não teve ideias. Cara, é muita conversinha, muito media training. E o Vasco precisa tomar uma decisão, cara. Vai continuar com esse treinador? Vai continuar o time assim, horroroso? Um time sem nada? O time do Vasco não tem nada. O time do Vasco não sabe marcar, não sabe atacar, não sabe andar compacto, não sabe andar junto. E pior, agora a constatação é do próprio treinador. O treinador fala isso, que o time dele não consegue jogar, pô. O treinador está dizendo que o time dele não consegue performar. E a culpa não. E ele está botando a culpa nos jogadores. Não é, a culpa é dele. Ele tem que fazer o time jogar. Porque ele disse que esse elenco era bom. Quando ele diz que o elenco é bom, ele está dizendo que, olha, com esses caras eu consigo fazer esses caras jogar. Ele não está conseguindo. Ele não consegue fazer os caras jogar, pô. O Vasco é um bando em campo. O Vasco não sabe marcar. Se o Lanús pressiona um pouquinho, saía com a vitória ontem. Se o Lanús pressiona só um pouquinho, saía com a vitória ontem. E o Vasco está ali sentado, esperando ele perder. Puxa, ele não perde, ele empatou com o Flamengo, ele empatou contra o Lanús. Estão esperando ele perder em casa, porque ele perdeu para o Ceará. Aí, agora vai fazer não sei quantos jogos fora de casa. Vai ficar um tempo agora fora de casa. Até o 1º de maio lá contra o Operário, o jogo é fora de casa também. Vai ficar um tempo agora jogando fora de casa. Joga contra o Cruzeiro, joga contra o Operário, depois vai jogar fora de casa de novo. Vai ficar um tempo fora de São Januário. Quer dizer que se o cara perder, empatar, tal, não vai ser mandado embora, porque é fora de casa. Ele tem que perder em casa. É muita bobice. Uma diretoria sem convicção, né? Uma diretoria que falta convicção, falta um pulso mais forte, um pulso firme, né? Mas também, né, cara? Um grupinho cheio de panelinha, cheio de coleguinha, amiguinho do amiguinho e tal. O próprio treinador vê isso, né, cara? Os jogadores estão vendo isso, o treinador está vendo isso. É um grupinho de muito coleguinha, muito amiguinho, parça. É muito parça, jogador parça que tem que entrar. Porque o Alex Teixeira não era para ter entrado ontem, no momento que ele entrou. Podia ter entrado até no final. Outra coisa, faltando 5 minutos para acabar, o cara vai me colocar o Zuccarelli em campo. Porra, para quê? Para que vai colocar o cara faltando 5 minutos para acabar, pô? É covardia.
Muita covardia do cara. O Hugo Moura, tudo bem. Era extenuado, tinha que entrar o Cocão. Mas o Zuccarelli entrou pra quê, cara? Acho que o Zuccarelli ainda criou uma jogada no finalzinho, né? E você vê um jogador sem qualidade nenhuma de futebol, o Verratti, no último lance da partida. Se o Verratti toca pra trás, acho que era o Alisson, entraria cara a cara com o goleiro, cara. Mas o Verratti não sabe fazer isso. Ele arrastou, deu um bico pra fora. Ele não sabe fazer, ele não sabe jogar futebol. Ele é bom dentro da área para concluir. A bola tem que chegar nele e ele bater, ele dá um chute só. Ele dá um chute só, uma cabeçada só, e geralmente ele bota a bola lá dentro. Ok, ele é bom nisso, muito bom nisso. Eu gosto dele, mas para fazer gol, só assim. Agora, se você depende dele, dentro da área, para ele driblar, para ele dar um passe, perdeu, esquece. Ontem ele errou todas as jogadas fora da área. E todas as jogadas da área. Então, um jogo muito bem marcado, com 2 zagueiros experientes, uma zaga pesada do Lanús, uma zaga de uns caras com uma média de idade de 35 anos, mas o nosso atacante tem 37. Então, ficou tudo bem ali. Os caras agasalharam o Verratti e acabou o Vasco. Os caras, 2 zagueiros em cima do Verratti, acabou o Vasco. O Vasco cruzando mal pra caramba. O Vasco só tem isso. Aí o treinador vai falar que não teve triangulação, não teve aproximação, que o time acelerou demais. O que é acelerar demais? Correu demais com a bola? Aí perdia a bola, e aí tomava a bola com os buracos da defesa. Pô, os buracos, tudo isso é falta de treinamento, cara. O nome disso se chama falta de treinamento. Pô, e a diretoria do Vasco assiste uma coletiva dessa e não toma uma atitude? Ela vai ser demitida depois da coletiva. Pô, cara, tudo que você falou, você... Chama, vem cá, tudo isso aqui que você falou, você realmente concorda com isso tudo ou você jogou aí pra torcida? Não concorda? Ah, então tá legal. Então você tá demitido. E se você me fala que o time joga espaçado, que o time correu demais, que o time não teve uma triangulação, pô, tudo isso é culpa tua. Tudo isso é culpa tua. É o sistema de jogo. Você Vasco não tem um sistema de jogo. Isso aí é culpa tua. Nós já estamos vendo isso em algumas partidas. Mas a diretoria do Vasco é uma diretoria covarde, né? Um pessoal que está lá, um pessoal covarde. Pessoal que não assume posição. Vamos esperar o Vasco ser eliminado da eleição americana, vamos esperar o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil, aí vão ficar desesperados, vão botar um treinador para fazer o Vasco não ir para a segunda divisão. Esse parece que é o filme. Os caras não têm ambição, né, nenhuma. Os caras querem que o Vasco esperar as coisas acontecerem de ruim para ir tomar uma decisão já no último momento. E essa diretoria, ela atua dessa forma, né? Não esqueça, teve desde janeiro para fazer proposta para o Rony, esperou no último momento quando o cara fechou com o Atlético Mineiro. Teve o ano todo para fazer proposta para fechar com o Brian Rodrigues, conseguiu fechar, faltando 2 dias para fechar a janela, o cara falou, agora eu não quero mais, eu não tenho como contratar ninguém, espera para junho. Aí tinha que ter feito um pagamento logo para poder garantir o cara. Não, então vamos deixar fechado. Eu pago ele agora aqui em junho e me manda ele. Mas não, vou pagar. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para contratar o Lloyd por 9 milhões. Eu pegava o dinheiro do Lloyd e deixava no Brian Rodrigues já garantido. Estava garantido. Agora o cara quer ir para a Europa. É complicado demais a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco ela é muito difícil, muito complicada. A diretoria é muito amadora, não sabe trabalhar no futebol. Mas ele ia deixar 9 milhões com o Brian Rodrigues se ele se machuca. Ele até se machucou realmente. Você colocava numa cláusula. E qualquer coisa que acontecesse ao seu patrimônio que você está comprando, que está na mão do América do México emprestado, o América do México ou devolve o dinheiro ou resolve o problema. Ele tem que entregar um jogador bom. E é isso aí. Se for um negócio irreversível ou que vai demorar muito tempo para se reverter, o América do México tem que devolver o dinheiro. Cara, isso tudo é contrato, é cláusula. Você colocava e garantia o jogador. Deixar um sinal lá, uma garantia. Não pode negociar com ninguém, a menos que eu desista do negócio. Acabou, cara. Era isso. Mas não, vamos trazer Lloyd Augusto pagando 500 mil reais a Lloyd Augusto. A diretoria fraca. O departamento de futebol do Vasco, a diretoria de futebol do Vasco, é uma diretoria fraca, que não toma decisão, de pulso frouxo. Os caras são tudo meio que covardão. E ninguém toma uma atitude. E aí o Vasco vai sendo essa coisa horrorosa em campo que a gente vai vendo. Mas tem torcedor que gosta, que diz que a gente só critica, né? Então, meu amigo, bate palma para o empate e acha que foi um excelente resultado empatar com o poderoso Lanús, 8º colocado do campeonato argentino em São Januário. Não sei se é 8º, se é 6º, mas é a mesma porcaria do que a gente, né? Nós também estamos em 8º lugar. Esse torcedor, que acha que a gente só critica, ele está feliz com o Vasco na 8ª posição do Brasileiro, está super contente. Pô, nós estamos na 8ª posição do Brasileiro, né? A gente tomou uma piaba de 3-0 do Corinthians, um time que perdeu para todo mundo, só ganhou do Vasco. Esse torcedor está feliz. Foi lá jogar contra o Ceará, que é um time fraco,
E os caras venceram da gente com Pedro Raul amassando a defesa do Vasco. É isso aí, cara. E você tá feliz, cara. Você tá feliz, você continua defendendo. Aí você quer Lloyd Augusto, você gosta do Jean Davi. Você tem que gostar desses caras, você não pode criticar. Você tem que bater palma. O Vasco ontem, pra você, o Vasco ontem jogou pra caramba, foi um jogar, deu azar. Né? O Vasco deu azar. Pra você, o Vasco deu azar. Torcedor Nutella. É isso que você é. E aí o Vasco fica nessa porcalhada que tá. Isso é para esses torcedores que vêm aí no chat, nos comentários, dizer que a gente só critica. Cara, a gente não só critica, a gente elogia também. Mas é que tá difícil elogiar, né? Tá difícil. Ainda mais quando o assunto é futebol do Vasco, né? O assunto futebol do Vasco tá difícil, porque o time do Vasco ele é horroroso. Bom, galera, é isso. Fique com Deus. Um grande abraço. À noite vai ter mais um vídeo aqui no canal, lá no Resumo do Gigante. Não esquece de comentar aqui esse vídeo, não esquece de curtir e não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Tchau.